Nessa lição 4 da disciplina de farmacocinética clínica, nós vamos ver, então, agora formas de administração repetidas de fármacos por via intravenosa. E iniciando com a forma mais simples de administração intravenosa, que é a administração em bolos, ou seja, uma administração rápida na qual não há eliminação durante o processo de administração. Também vamos ver o que acontece quando doses repetidas de um fármaco são administradas e como predizer as concentrações quando for atingido o estado estacionário. Então, os objetivos de aprendizado dessa lição é que vocês possam, então, entender o princípio da superposição de doses e de que forma esse princípio se aplica ao uso de doses repetidas de fármacos. Conhecer a definição do estado estacionário ou steady state, em língua inglesa, e saber descrever como isso pode ser predito a partir do conhecimento do tempo de meia-vida de um fármaco. Que vocês saibam também calcular a concentração plasmática de pico após múltiplas doses e também calcular a concentração de vale após múltiplas doses. E também entender o processo de acumulação quando doses repetidas são administradas. É importante a gente ter em mente, nós termos em mente que na prática clínica não é muito frequente a administração de fármacos em bolos, em bolo, né? Porque essa administração significa então uma infusão muito rápida, que pode estar associada a reações alérgicas, a concentrações de pico muito elevadas e também não são viáveis quando se requer um volume de diluente maior para o fármaco, né? Então, a forma de administração com maior aplicabilidade clínica é a chamada infusão intermitente que nós veremos na próxima lição. A infusão intermitente acontece quando é feita uma infusão breve, ela é interrompida e depois de um tempo se faz novamente uma infusão breve. Bom, de qualquer forma, nós podemos, vamos ver isso mais adiante, né, com dados chamados populacionais, ou seja, com a média do comportamento de uma população, ou conhecendo características do paciente, como a sua função renal, o seu peso, estimar a constante de eliminação e outros parâmetros farmacocinéticos e, a partir disso, estimar o intervalo de doses, conhecendo a capacidade de eliminação daquele paciente. Nosso objetivo, quando se faz a administração repetida de um fármaco, é que as concentrações fiquem flutuando dentro da faixa terapêutica, ou seja, acima daquela menor concentração que já é eficaz e abaixo de níveis tóxicos. Então, a administração em doses repetidas prevê manter as concentrações plasmáticas dentro de uma faixa desejada e o regime terapêutico, o intervalo das doses e as doses vão ser então utilizadas para atingir este objetivo, considerando as características de um dado paciente. Nas nossas lições anteriores, nós sempre fizemos predições de concentrações e tempos pensando na administração de uma única dose, mas isso não é a situação mais realista. Frequentemente haverão administrações de doses repetidas. Nesse caso, se a segunda dose for administrada antes que toda a primeira dose seja eliminada, a concentração máxima obtida após a segunda dose será maior do que aquela obtida após a primeira dose, porque o ponto de partida não será zero, como acontece na primeira administração. A concentração obtida após a dose será somada àquela que sobrou da dose anterior. Então, agora, quando nós temos doses repetidas, nós temos um novo parâmetro, então chamado de intervalo de doses, ou termo, a letra grega, tal. Esse intervalo é definido pela meia-vida do fármaco. Aqueles que têm menor meia-vida são eliminados rapidamente, precisam ser administrados em intervalos de dose menores, e outros que têm uma meia-vida mais longa podem ser administrados em intervalos maiores. As curvas de concentração versus tempo após uma dose ou após várias doses são semelhantes. Então, nós vamos ver agora que, conhecendo o comportamento após a primeira dose, eu posso predizer qual será o comportamento após
múltiplas doses, naturalmente, caso os parâmetros farmacocinéticos do paciente não se alterem por alguma condição patológica, por exemplo. Então, veja bem, nesse gráfico aqui à direita, nós estamos vendo que após a primeira dose, nós obtivemos uma concentração aqui um pouco abaixo de 50. Né? Passou-se um tempo, chegamos na concentração mínima 1, concentração mínima após a primeira dose. Essa concentração foi alcançada depois que o tempo foi igual ao tal, ao intervalo entre as doses. Então, quando nós chegamos nesse tempo, uma nova dose foi administrada e atingimos, então, a concentração máxima 2. O que é importante notarmos aqui é que esse salto obtido após cada dose, ele é do mesmo tamanho, porque o ganho de concentração após uma dose depende da dose administrada, nesse caso a dose está sempre sendo a mesma, e depende do volume de distribuição que não mudou no paciente. E esse volume de distribuição farmacocinético não é um volume que possa ser preenchido ou saturado. Então, o ganho de concentração obtido após a primeira dose é igual ao ganho de concentração obtido após a segunda. A segunda, C máxima 2, ficou maior que a C máxima 1, porque esse mesmo ganho se somou a C mínima 1. Então, conhecendo qual é a C mínima 1 e sabendo qual é a C máxima 1, nós podemos predizer a C máxima 2. A concentração máxima após a segunda dose será igual à concentração máxima após a primeira dose, mais a concentração mínima após a primeira dose. Da mesma forma, a concentração máxima após a terceira dose será a concentração mínima após a segunda dose, mais a C máxima após a primeira dose, porque sempre o ganho de concentração após uma dose é igual a C máxima 1. Bem, então, isso é representado então pela parte de baixo aqui do gráfico. Expandindo essa fórmula, nós não vamos derivar isso matematicamente, nós vamos chegar nessas equações aqui de baixo, na qual eu tenho que a concentração máxima após N doses, e esse N é um número de doses, é igual à concentração máxima após a primeira dose, é a C máxima 1, vezes esse termo aqui, essa razão, que é chamado então de fator de acumulação. Ele expressa quanto da substância acumula após o uso de doses repetidas. Esse fator de acumulação é 1 menos E elevado na menos N vezes K vezes o intervalo de doses, esse N é o número de doses, dividido por 1 menos E elevado na menos K vezes o intervalo de doses. Certo? Essa é a concentração máxima após N doses. E a concentração mínima após N doses é essa concentração máxima após N doses, vezes aquele fator do E elevado na menos K vezes T. É como se eu estivesse usando essa fórmula aqui de cima, a primeira aqui do slide, na qual o C0 é a C máxima após N doses, e depois eu tenho aquele termo E elevado a menos K vezes T, que mostra o decaimento das concentrações nesse tempo entre uma dose e outra. Lembrando que essa concentração máxima após a primeira dose também pode ser expressa como a dose dividida pelo volume. É equivalente, é a mesma coisa. Então, com o uso de doses repetidas, eu tenho acumulação. A gente viu que a eliminação de primeira ordem, nós estamos eliminando uma fração constante daquela quantidade de fármaco que existe no corpo. Então, essa fração constante, quando eu tenho uma quantidade pequena de fármaco ainda entrando no meu corpo, ela é menor do que as doses administradas. Mas à medida que a quantidade de fármaco aumenta no meu corpo, essa fração se torna cada vez um número maior, até que ela chega num valor equivalente às doses que estão sendo administradas. Então, quando a quantidade de fármaco eliminada no intervalo de uma dose é equivalente à dose administrada, nós dizemos que o fármaco atingiu o estado estacionário. No estado estacionário, se mantida a dose e o intervalo de dose, a concentração máxima e mínima obtida não varia mais, elas se tornam constantes. E é isso que vai acontecer com os nossos pacientes que recebem tratamentos farmacológicos na mesma dose, no mesmo intervalo de dose.
Nas primeiras doses há um grau de acumulação e depois se atinge o estado estacionário e as concentrações agora vão se manter estáveis se o tratamento se mantiver e se não houver alteração em nenhum parâmetro farmacocinético. O tempo para atingir esse estado estacionário, nós vamos ver em seguida, depende do tempo de meia-vida do fármaco. Dessa forma, o estado estacionário sempre será alcançado quando nós administrarmos doses repetidas de um fármaco no intervalo de dose constante para os fármacos com eliminação de primeira ordem. Nós podemos ver na figura da direita que fármacos que têm um tempo de meia-vida maior demoram um tempo maior para atingir esse estado estacionário, esse equilíbrio entre as concentrações, enquanto que fármacos com tempo de meia-vida mais curto demoram menos tempo. Se nós soubermos o tempo de meia-vida do fármaco, nós podemos estimar o tempo necessário para atingir o estado estacionário. Como nós podemos ver nesse quadro aqui na parte inferior direita, nós precisamos em média de 5 meias-vidas do fármaco para que o estado estacionário seja atingido. Então, após uma meia-vida, nós atingimos 50% das concentrações em estado estacionário. Após 2 meias-vidas, 75% das concentrações de estado estacionário. Após 3 meias-vidas, 87,5%. Após 4 meias-vidas, 93,75%. E após 5 meias-vidas, 96,9% praticamente. Então, é um tempo que nós consideramos necessário para atingir o estado estacionário. De tal forma que, se o tratamento do paciente for alterado, mudando a dose ou intervalo de doses, nós precisaremos esperar 5 meias-vidas para que o estado estacionário seja atingido. Normalmente, esse é o tempo que se espera para verificar as concentrações plasmáticas e checar se de fato elas atingiram aquelas concentrações desejadas. Então, não tem sentido mudar o tratamento de um paciente e poucas horas depois já fazer uma medida de concentração